A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o seu irmão Vitor, do canal dos Últimos Tempos. Vou trazer aqui um versículo da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos, número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. O que eu venho trazer aqui para vocês, meus irmãos, e antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar os seus likes, não deixe de divulgar os vídeos. E assista o vídeo, se você for dar um comentário, até o final, porque muitas vezes nós assistimos um vídeo de 5, 10 minutos, olhamos o vídeo 2 minutos e já comentamos alguma coisa. E nós muitas vezes não sabemos o que se trata o vídeo por inteiro. Então se você quiser deixar no comentário, assista o vídeo inteiro, para depois você não deixar no comentário errado. Amém? Eu queria trazer aqui um pequeno ensinamento, não é nem tanto ensinamento, mas sim um conselho para você, meu irmão, que costuma subir no monte para orar. Quando a gente fala se tratando de monte, muitas vezes é uma mata, que nós cristãos chamamos de monte. E quando nós subimos para orar, todos, eu e você, nós temos um propósito na presença de Deus. Seja buscar um dom, seja interceder por alguém, seja interceder em favor da obra de Deus. Eu tenho o meu propósito, e o meu propósito é interceder em favor de todos. Não subo no monte para buscar dom, não subo no monte para buscar poder, porque isso Deus dá os dons e dá unção a quem Ele quer. Não subo no monte para querer ser ousado, porque muitas vezes pode subir o egoísmo no coração da pessoa, em querer ser mais do que as outras pessoas. Então, o meu propósito é esse, é subir no monte para interceder em favor de todos, independente de que raça ou religião. Essa é a nossa verdadeira obrigação, mas cada um tem o seu propósito, e cada propósito que a pessoa tem, Deus ele responde, porque quando a pessoa sobe no monte, ele sobe com sinceridade. Mas muitas vezes nós não obtenhamos resposta. Você não obtém resposta, por quê? Porque muitas vezes você sobe no monte com pessoas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aí você pode estar pensando, mas o irmão está vindo aqui trazer, dentro do ensinamento, trazer doutrina de igreja. Não, eu estou vindo aqui trazer um ensinamento, porque quem sou eu para trazer uma doutrina ou tentar te convencer daquilo que você deve ou não deve fazer na presença de Deus? Eu só tenho uma coisa comigo. A palavra de Deus nos diz que nós somos a luz do mundo. E a luz ela tem que brilhar no meio das trevas. Nós temos que ser um exemplo, nós temos que ser a diferença. Eu não tenho que mostrar para as pessoas que Deus está na minha vida. As pessoas têm que ver Deus através da minha pessoa, através dos meus atos, das minhas atitudes. Assim é na vida do irmão, assim é na vida da irmã. Porque muitas vezes, hoje em dia, as pessoas procuram julgar e muitas vezes as pessoas também procuram ao não aceitar certa doutrina, certos ensinamentos. Quando você vem trazer um ensinamento para uma pessoa, muitas vezes, você que gosta de obedecer a palavra de Deus, o que as pessoas dizem para você? Você vem com costume, isso não é doutrina, mas os bons costumes edifica as nossas vidas espiritual. Tudo que é um bom costume nós temos que trazer. E eu costumo dizer para as pessoas da seguinte maneira, que quando eu tenho assim eu comparo a igreja, a dominação, seja ela qual for, como uma empresa. Se você trabalha numa empresa, você tem que respeitar a diretriz daquela empresa. Se você está numa dominação, você tem que respeitar aquela dominação, as diretrizes dela.
Se aquela dominação que você está diz que a irmã não pode usar calça, que a irmã não pode cortar cabelo, que a irmã não pode usar brinco, que a irmã não pode usar batom, você tem que respeitar. Se você está numa dominação que ela diz que você não pode andar sem camisa, que você não pode usar bermuda, você tem que respeitar. E muitas pessoas acabam contestando a respeito disso, por quê? Porque elas costumam dizer da seguinte maneira, que Deus só quer o coração, muitas pessoas dizem isso. Muitas pessoas não vão dentro da palavra, muitas pessoas usam a palavra para se defender do seu próprio pecado, da sua desobediência. Porque o Senhor, Ele nos diz que o nosso corpo é santo e nós somos templo do Espírito Santo. E como que um templo do Espírito Santo pode andar nu? Como que um templo do Espírito Santo pode causar sensualidade às pessoas? Porque se você causa sensualidade às pessoas, você faz as pessoas pecarem. Mas eu não estou aqui para dizer isso ou aquilo, eu estou aqui para dizer a respeito do monte, como eu estava dizendo. Muitas vezes as pessoas não obtêm resposta quando sobem no monte nos seus propósitos, porque sobem com pessoas de qualquer maneira. E pessoas que muitas vezes vêm a usar esse tipo de coisa, esse tipo de ornamentos nas suas vidas. Eu já ouvi dizer, estou aqui dizendo porque eu já ouvi dizer, eu não preciso dizer que tem não, porque muita gente já me falaram. Tem pessoas que sobem no monte até com pessoas amasiadas. Então, as pessoas, você pode até estar na presença de Deus, você pode estar firme, pode na obediência, mas quando você sobe com as pessoas nessa situação, você passa prova, você passa luta, você passa perseguição, você não obtém resposta nas suas orações. Por quê? Porque você está compartilhando, você está aceitando o erro do outro, você está aceitando o pecado do outro. Estou dizendo que você tem que julgar, não, mas você não pode compartilhar, você tem que respeitar a pessoa, mas dizer para a pessoa que ela está em pecado, que ela precisa de um conserto na presença de Deus, porque senão Deus não ouve ela e nem você. Porque é muito fácil eu dizer aqui, na igreja, agora são 00:25 do dia 2 de outubro de 2022. Estou gravando esse vídeo agora por quê? Porque às vezes durante o dia tem muito rádio ligado, então sai o som da música muitas vezes e o YouTube acaba pedindo direitos autorais. Então eu estou aproveitando o silêncio para mim poder gravar esse vídeo. Aí muita gente, como eu estava dizendo, muita gente vem dizer, mas isso não está na Bíblia. Uma certa vez eu já tive bar na minha vida, ainda vou contar o meu testemunho ainda. Eu tive bar uma certa vez, depois fui para os caminhos do Senhor, e quando eu tinha bar, a gente jogava no meu estado onde eu morava, em Minas Gerais, fala bilhar, alguns estados fala sinuca. Então os donos do bar costumam jogar bilhar e por conhecer as mesas, eles costumam ter mais facilidade para ganhar das pessoas. E um certo dia eu estava num ponto de ônibus, um outro dono de bar, que já tinha bar também, passou perto de mim e falou, seu Vitor, esta igreja que você está errada, não ensina a palavra de Deus da maneira certa. Eu falei, sim, por quê? Me fala por quê. Ele falou assim, porque o meu irmão mora numa cidade no estado de São Paulo, e ele disse que na igreja deles, ele só obedece o que está escrito na Bíblia. E na Bíblia, ele falou assim para mim, na Bíblia não está escrito que não pode jogar bilhar, e não está escrito que não pode jogar futebol. Então o que não está escrito na Bíblia eles não obedecem. Eu falei, de uma certa forma ele tem razão. Eu falei, mas presta atenção, escuta o que eu vou falar para o senhor. Quando nós estamos na mesa de bilhar jogando, a gente está jogando e sempre está ali tomando cerveja, não é? A pessoa está bebendo, tá? Então, quando uma pessoa sai para ir no banheiro, o que você faz? Ele falou assim, eu ajeito o meu jogo. Eu perguntei para ele, isso é o quê? Ele falou assim, é roubo. E aí eu perguntei para ele, então, o crente pode roubar? Ele falou assim, não. Eu falei, então é por isso que crente não pode jogar bilhar. Porque não é porque não está escrito na Bíblia que você pode fazer. Porque para você entender o que é pecado e o que não é pecado,
você tem que ter o Espírito Santo de Deus, porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você vai fazer muitas coisas erradas, você vai fazer coisas que desagradam a Deus e achando que está servindo a Deus. Eu falei para ele assim, aí no futebol, quando a pessoa está jogando futebol, toma uma pancada, aqui que ele fala, eu vou revidar. E outra, no futebol, você escuta a pessoa xingar o juiz de ladrão, de palavrão, isso é o quê? Ele falou assim, não pode, está ofendendo o próximo. Eu falei assim, então a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então é por isso que eu não posso jogar futebol, não é porque não está escrito na Bíblia que eu tenho que fazer. Ele pegou e falou assim para mim, então eu vou ligar para o meu irmão e vou falar isso que você me falou, porque quem está errado é ele. Porque, como eu disse, muitas vezes as pessoas querem se defender do seu pecado usando a palavra de Deus, que não está escrito. Mas busca a presença do Espírito Santo, pede ao Espírito Santo para falar com você, porque só Ele pode te convencer do erro e do pecado. Porque se você buscar o Espírito Santo, se você buscar Ele com corpo, alma e espírito, você pode ter certeza que Ele vai te mostrar o que você está fazendo certo ou errado. Mas o que tem a ver isso com o monte? Eu vou te dizer o que tem a ver isso com o monte. Lá em Minas Gerais, quando eu, os meus sobrinhos, irmãos íamos no monte, os montes, como muitos lugares, as pessoas sabem disso, o monte acendia. Aí muitos falam assim, mas é poder... Não é poder de Deus, ali eu tenho como uma resposta de Deus às suas orações. Eu tenho como uma resposta de Deus, que Deus está ali respondendo com fogo, pela sua sinceridade, pela sua obediência. E muitas vezes eu tenho subido no monte, tenho ido muitas pessoas, lá eu já cheguei a ver gente de qualquer maneira, e nesses montes que a gente tem subido não acende. Aí o irmão do outro lado vai dizer assim, então o irmão deve estar especado. Aí eu te pergunto assim, então quando eu estava lá no outro estado, a minha vida era a mesma, então quer dizer que lá eu não estava em pecado, porque lá Deus respondia com fogo, e Deus não responde aqui. E eu venho perguntando isso ao Espírito Santo de Deus, por vários dias, e por vários dias o Espírito Santo de Deus tem falado em meu coração, e não tem como ele operar aonde está habitando o pecado. Não tem como ele operar, responder aonde está habitando a desobediência. É muito simples, faz uma prova, procura algum irmão que está na presença de Deus, que vai no monte, que ele fala que lá o monte acende, e leva uma pessoa de qualquer jeito, leva uma pessoa amaziada, e depois você me responde se lá vai acender. Aí você vai ver. Você vai entender o que é certo e o que é errado na presença de Deus. Então deixo um conselho para você, meu amado irmão. Não suba no monte se você está preparado para subir, se você está na obediência de Deus. Não suba no monte com pessoas de qualquer maneira. E se você não está enquadrado dentro da palavra de Deus, se você ainda não está na obediência, também não suba no monte, porque você vai perder o seu tempo, você não vai obter resposta. Porque o monte ali nós temos como uma guerra espiritual. Por quê? Porque a mata é um lugar próprio das entidades demoníacas, é um lugar onde se faz despacho de macumbaria, é onde se faz obras de macumbaria. Então ali é uma guerra espiritual. Então não vai guerrear com as obras do mal de qualquer maneira, porque você pode pagar o preço amanhã ou depois. O diabo vem a querer te escravizar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Espero que as minhas palavras vocês possam entender e possam trazer para si, e que as minhas palavras possam edificar as suas vidas espiritual. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?